Soltas e soltos, bem-vindos para mais uma entrevista. É com muita honra que eu trago o Rodney William, babalorixá, antropólogo, para a gente falar de um tema delicado e que assola muitos de nós, que é essa maldita ou bendita culpa. Rodney, muito obrigada por estar comigo de volta no canal. Carol, é um prazer estar com você. Eu espero que essa conversa seja produtiva, que a gente possa fazer reflexões profundas e leves ao mesmo tempo sobre essa questão da culpa, que é uma questão que nos ronda, né? A gente já nasce incutidos desse conceito de culpa que a gente tem que desconstruir ao longo da vida, porque, para mim, é importante que cada pessoa se liberte desse conceito de culpa para poder construir o seu caminho de felicidade. E eu acho que é exatamente isso. Eu vejo muito nos soltos e até na minha vida, assim, o tempo inteiro a gente está se culpando, achando que a gente fez alguma coisa errada e que esse erro foi irreversível. E eu queria trazer uma pergunta e uma provocação também eu sinto que a gente também tem um recorte de gênero e as mulheres são historicamente mais culpadas do que os homens. Você sente Mas isso? não tenha dúvida de que quando você vai para a condição feminina, né, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas me cabe uma reflexão nesse sentido, né? Quando a gente traz essa questão para a condição da mulher, sobretudo da mulher negra, que é a mulher que tem carregado nas suas costas a culpa, né, por todos os males que assolam a humanidade, tem sofrido, tem espiado esse pecado com toda sorte de sofrimento e de violência, né? Violência simbólica, violência real. Então, obviamente que a questão de classe, raça, gênero, né? Já dizia Angela Davis, elas estão aí imbricadas, né? Então, não dá para falar de todas essas coisas sem tocar no conceito de interseccionalidade. E a psicanálise está aí também para mostrar o quanto ela caminhou, né? Sobretudo essa psicanálise freudiana. Lacan ele dá uma rompida com isso, mas a gente tem uma psicanálise freudiana, além de eurocêntrica, ela é falocêntrica, né? Ela tem no falo toda a sua construção e na mulher todos os problemas, né? Lançando para a mulher todos os problemas. Então, veja que o caminho que tem que ser percorrido é muito longo. Porque daí a gente está sempre se colocando isso como loucas ou como inadequadas. Recebo muitos relatos de solteiras aqui, porque o que, que a gente vê? Como você não tem muitas vezes o diálogo, e daí a hora que as relações se desfazem, o primeiro impulso da mulher é falar: a culpa foi minha. É a primeira frase, assim: a culpa foi minha. A culpa foi minha porque eu mandei muita mensagem. A culpa foi minha porque eu perguntei se ele queria ir conhecer meu pai. A culpa foi minha porque eu falei que eu não gostava de assistir o futebol. A culpa foi minha porque eu apanhei dele. É, A culpa foi minha. Quer dizer, a vítima assume muitas vezes a culpa dessa violência que ela sofre, que é muitas vezes uma violência simbólica, mas que chega às vias de fato. Né? Quando uma mulher recebe um tapa, mas no dia seguinte recebe flores, e ela acaba achando que ela foi a culpada porque apanhou. Então ela acaba assumindo, e quantas vão vivendo nesse lugar de violência por conta dessa culpa que elas carregam. Quanto isso colocou a mulher no lugar de subalternidade também, de submissão, e o quanto é importante para a emancipação da mulher, né, e na luta feminista, reconhecer que a culpa, sobretudo essa culpa cristã, ela precisa ser superada, porque é ela que está mantendo esses lugares sociais de submissão. Então, quem já foi num casamento cristão, muitas vezes, dependendo da denominação religiosa da igreja, enfim, você vai ouvir, né, o sacerdote dizer que o homem é a cabeça do casal e que a mulher deve obediência. Então, quer dizer, você tem uma construção dentro das igrejas que está referendando esse lugar de violência simbólica e real que muitas vezes as mulheres estão sofrendo, porque elas carregam a culpa do pecado original, foram elas que cederam à tentação, são elas que desviam o homem do lugar da virtude. Então, essa mulher ela é um problema. Mas essa construção da mulher enquanto um problema, ela é algo que precisa urgentemente ser superado, porque ela é a fonte e a base de todas as violências que a mulher vem sofrendo, inclusive do feminicídio. Essa defesa da honra, ela está prescrita em muitos códigos religiosos, e isso influenciou os códigos penais, absolviam homens que matavam
suas companheiras, suas mulheres, em defesa da honra, né? E eu usei esse suas, né, de uma maneira enfática e deliberada, né? Suas, porque também tem essa noção de propriedade, né? Da mulher enquanto propriedade. Aliás, dizem que o nono mandamento, na sua origem, ele diz respeito à mulher, a não cobiçar o gado, a terra e a mulher do próximo. Portanto, não tem a ver com infidelidade, ele tem a ver com propriedade. Posse, E eu acho que uma coisa muito importante para a gente desconstruir também é que a gente é ensinada a assumir a culpa como forma de manter a relação, né? Então é assim, não, pede desculpas para acalmar esse seu namorado, para acalmar esse seu marido. E assim, quantas vezes a gente já não pediu desculpa automaticamente, achando que esse era um jeito de demonstrar amor? E eu não vejo os homens fazendo esse movimento tão de maneira automática, e acho que o que é perigoso é que, assim, quando você pede desculpas por uma coisa que não é sua culpa e você se sente culpada ou faz o seu parceiro entender que a culpa era sua, ele vai achar que a culpa é sua mesmo. E daí você vai entrar numa espiral onde você é sempre culpada, ele vai te tratar cada vez pior e você vai ficar com uma autoestima cada vez mais lá embaixo, pensando, já que eu sou tão lixo, eu preciso estar nessa relação porque nenhum outro homem vai me querer e realmente eu faço tudo errado, né? Então, o que começou como um conselho da sua avó, que era assim, não, vai lá, pede desculpa, ele teve um dia difícil. É assim mesmo, minha filha. Casamento é isso mesmo, é desse jeito. E vão se conformando, né? Mas nessas horas, Carol, sabe quem eu gosto? Para a gente fazer esse deslocamento, né? Do pedir desculpas, da mulher que pede desculpa. Eu acho que nessas horas a gente tem que botar Chico Buarque para essa mulher ouvir, né? Aquela música Te Perdoo por Te Trair, eu acho que ela é perfeita nesse sentido, porque ela faz um deslocamento com uma mulher que se empodera. Te perdoo, aqueles versos, né? Te perdoo por fazeres 1000 perguntas que em vidas que andam juntas ninguém faz. Para onde essa mulher vai sendo empurrada, né? Para onde essa mulher vai sendo lançada num processo em que esse lugar de poder que é masculino é um lugar que precisa ser contestado e que já vem sendo contestado, mas que ainda está longe de ser superado. E eu acho que apontar a culpa, às vezes, é visto como um ato de amor, assim, eu vejo muito, então, a história amorosa se desfez. Daí você junta as suas amigas e fala, puta, parei de sair com aquele cara, mas o que você fez? Vamos ver onde foi que você errou. Que quando a pessoa fala onde foi que você errou, mas a culpa é sempre interessante para ser jogada nas costas do outro. Mas nunca é no cara, né? Eu vejo isso, por exemplo, essa história acho que eu já contei algumas vezes aqui. Nessa construção social, quem é que fica com a culpa? A mulher. Você tem um grupo, a mulher é aquela a quem cabe a culpa. A quem cabe a culpa? A culpa cabe à mulher. Então, você tem toda uma construção em que as mulheres já se sentem culpadas, em que os homens lançam a culpa nas costas das mulheres, e assim a gente segue. Agora, por que a gente não pode contestar? Por que a gente não deve contestar? Então, eu acho que a gente vive um tempo em que é preciso contestar tudo isso. A gente vive um tempo em que essas relações, e aí a gente precisa falar do feminismo, né, enquanto uma teoria que nos ajuda a entender a realidade, mas a gente também precisa entender as masculinidades. Né? Porque essas masculinidades frágeis são essas que normalmente vão agir de maneira opressora. Então, como é que a gente vai compreender essa noção de culpa, sobretudo nessa culpa que está sempre na outra, né? E na outra, porque é isso, é a mulher que vai assumir, e aí ela é a louca, ela é a histérica. Então, a gente precisa compreender que... Né? A carente vem muito, imagina. Carente. Uma pessoa que queria mais amor do que esse homem pode dar. Né? Então, como é que a gente negocia numa sociedade que é tão desigual e que tem, nesse processo de reafirmação das masculinidades, o lugar de inferioridade da mulher como um lugar que está cristalizado, o lugar da culpa da mulher como um lugar que está cristalizado. Então, a gente precisa, né,
absolver Eva. A gente precisa se livrar desse pecado original. Agora, não cabe a mim pensar nisso, porque eu a rigor, sou de uma tradição que não tem essas referências. Claro que eu tive uma formação, como qualquer pessoa que nasce no Brasil, um país católico, em que o catolicismo é praticamente genético, obviamente que eu também nasci com esses valores. Valores que eu fiz questão, ao longo da minha conscientização, do meu processo de conscientização, eu fiz questão de me apartar de todos eles. Agora, isso não quer dizer que eu esteja livre de cruzar com eles e que eu tenha que, muitas vezes, lançar mão de um discurso enfático para combatê-los. Tanto que a minha reafirmação do eu não tenho culpa, ela vem justamente desse lugar de pessoas negras que muitas vezes estão ascendendo socialmente, mas que acham que aquele lugar não é para elas, né? Que acham que elas estão no lugar onde elas não deveriam estar, que elas não têm o direito de estar naquele lugar. Chegam pedindo desculpa, né? Exatamente. Por isso que eu não peço desculpa porque eu não tenho culpa. Eu peço perdão. Se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão. Mas desculpa eu não vou pedir porque eu não tenho culpa. Por que eu vou pedir desculpa se eu não tenho culpa, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente faça esse deslocamento. As palavras, né? A semiótica está aí para ensinar isso para a gente. As palavras, enquanto signos, elas estão também trazendo conceitos. Elas têm um significado muito mais amplo do que elas estão expressando ali naquela linha que as escreve. Então, é muito importante que a gente perceba que quando você pede desculpas, você tem uma noção de que há uma culpa. Para mim é um exercício diário de não pedir as desculpas automaticamente, porque acho que é isso, nós mulheres, e minha avó, minha educação foi toda assim, que a desculpa tem a ver também com a sua tentativa de agradar sempre, né? Porque você ser culpado e você pedir desculpas, no fundo, para mim também tem a ver com essa coisa de por favor me ame. E a pessoa que não pede desculpa muitas vezes é tida como arrogante, né? Arrogante, aquela pessoa que é pernóstica, né? Pelo simples fato dela não achar que está errada, que tem. Tudo bem que eu acho que tem até o lugar da arrogância, né? Obviamente que tem o lugar da arrogância, mas também essa noção de que a pessoa tem que passar a vida se desculpando. Ela se desculpa até por ter nascido muitas vezes. A gente tem dois aspectos na culpa que me parecem essenciais, né? Um fator que culturalmente está dado, ela é transmitida dentro de uma cultura e ela é absorvida dentro dessa cultura. E a gente precisa assumir esse lugar de quem tem na culpa um elemento limitante. E a partir desse lugar que a gente rompe com ela, a gente consegue fazer essa desconstrução. Mas o outro aspecto é que muitas vezes ela ajuda a organizar essas vidas, né? Ela ajuda também a trabalhar, e aí eu acho que quando a mulher, ou seja lá quem for nessa relação, porque pode também ser o homem, que usa isso de uma maneira bastante estratégica para manter as coisas exatamente como estão, né? Então, aquela chantagem emocional em que você percebe onde o outro se sente culpado e você vai justamente naquele ponto e usa isso para se beneficiar de uma situação. E que, sinceramente, eu acho que nessa história dos relacionamentos, a gente precisa começar a pensar com um certo grau de liberdade, porque eu não sei, mas o que me parece é que a noção de culpa ela não dialoga com a noção de liberdade. Onde há culpa, não há liberdade, né? E já dizia nosso grande mestre Raul Seixas que amor só dura em liberdade, né? Então, como é que você constrói um amor, né? E será que é amor, de fato? Será que existe o sentimento? E como a gente faz para não confundir esses sentimentos, né? Será que é amor? Será que é posse? Será que é uma obsessão? Que tipo de relação que você está construindo, afinal de contas? Então, eu acho que também esse amor, ou esse jeito de amar, que também é construído, a gente tem que parar de achar que a gente pensa da nossa cabeça, né? A gente pensa como é prescrito pensar. A gente pensa de acordo com os valores culturais, de acordo com a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, com a nossa formação. Nós somos produtos de um meio. Esse meio está forjando o que a gente é. Portanto, a gente pensa
da maneira como esse meio nos prescreve pensar. A nossa noção de ser humano é uma noção de um processo inacabado e em constante expansão, que não pode, obviamente, conviver com essa noção de culpa, porque essa noção de culpa é uma noção que faz com que a gente se puna também, porque você está sempre julgando os seus próprios atos, e a partir desse julgamento entra nessa questão que você falou, do autoflagelo, e muitas vezes da autossabotagem. As pessoas se sabotam porque elas se sentem culpadas por algo que elas ainda nem fizeram, mas estão pensando em fazer. E, no nosso caso, por exemplo, pessoas negras que foram limitadas num espaço de ação muito restrito, inclusive restrito por conta das condições socioeconômicas, faz com que a gente, para se conformar com aquele lugar social no qual nós fomos colocados, tenhamos incorporado com muito mais força essa noção de culpa. Nós tivemos uma culpa que foi lançada sobre nós, né? Uma maldição que foi lançada sobre nós, como se carregar essa cor, né, já fosse por si só um castigo por algo, ou seja, um pecado e uma culpa que nós carregamos, não sabemos nem de onde vem. Isso, de certa forma, foi o que justificou todas as atrocidades pelas quais o povo negro passou. Então, eu sou um cara que tem uma postura contracolonial. E é importante que eu diga que essa postura contracolonial é uma postura que tem na desconstrução da culpa, sobretudo dessa culpa que as pessoas negras carregam secularmente, eu tenho nessa noção algo que é fundamental para que eu possa expandir enquanto ser e para que eu possa ser verdadeiramente livre. E, Rodney, o quanto que você acha que a culpa também é um processo quase que narcísico da gente ter uma ilusão de controle? Porque às vezes eu sinto que assim, se eu acho assim, tá bom, tava saindo com um cara, a história acabou e eu não entendi por quê, porque a gente não teve uma conversa. Enquanto eu acho que a culpa é porque eu perguntei se ele queria ir no jantar da minha avó e ele se sentiu pressionado, é como se eu mudasse a minha atitude, tivesse a tal ilusão da reparação. Então, ao mesmo tempo que tem um movimento de autoflagelação, também tem um movimento egocêntrico de que eu estou no controle disso e foi o meu poder que eu usei de forma errada que fez essa relação se dissolver. E às vezes não tem nada a ver com a gente. Às vezes você podia ter te convidado para conhecer sua avó e ele conheceu uma outra mulher na esquina e se apaixonou. Ou ele está com problemas na vida, né? Eu entrevistei outro dia o Christian Dunker, ele estava citando um exemplo que eu acho interessante, que é, por exemplo, cai um avião. A primeira coisa que as pessoas querem saber todas é assim, mas a culpa foi de quem? Foi do piloto? Foi do... Assim, porque parece que num momento, e daí trazendo aqui para o nosso universo das relações, né? Onde tudo é líquido e a gente não tem definições, parece que se você determina de quem é a culpa, você consegue criar contornos numa relação que não tem contorno. Porque às vezes não vai ter um evento específico que fez com que essa relação se desfizesse. Não é a culpa exatamente do cara ou a sua culpa. E a gente fica tentando fazer esse jogo, né? E acho que nós mulheres muitas vezes entramos nesse lugar e assim, eu já me vi entrando no espiral e muitas soltas que escrevem para mim por inbox também entram que é assim, a pessoa começa a se afastar. Daí você acha que a culpa é sua. Então, são as culpas imaginárias. Então, você justifica a falta de respeito ou o afastamento do cara porque você fez uma coisa errada. E daí, como você está culpada, toda a ação sua é uma tentativa de reparação, mas você já está tão culpada que você acha que você só está errando cada vez mais. Então, sabe aquela coisa do tipo, putz, talvez eu toquei no assunto que o cara não queria falar, a culpa era minha. Daí passam uns dias, você tenta mandar uma outra mensagem, ele não responde, você fala, tá vendo? Não respeitei o silêncio dele, a culpa é minha agora 2 vezes. Primeiro porque eu puxei o assunto, agora porque isso. Volta para o aplicativo e de repente o cara te vê no aplicativo. Daí você fala, olha, na verdade, ele ia voltar depois de um tempo, mas agora que ele me viu no aplicativo, a culpa é minha. Então você está 3 vezes culpada por coisas que talvez não tenham nada a ver, e se a gente entra nessa chave, toda atitude sua na relação com aquele homem vai te aumentar a sua pena, até você virar na prisão perpétua desse amor que você não é merecedora, né? A reflexão que eu faço a partir do que você me diz será mesmo que essa noção de
de culpa, né, que as pessoas sempre evocam, não é uma forma de se conformar com determinadas situações, né? Então, o sentir-se culpado também é me conformar. Ah, é assim mesmo, eu tive culpa, então eu me conformo. Então, muitas vezes você se apoia na culpa para se conformar. Então, por que que quando há um acidente, uma fatalidade, a necessidade de achar um culpado? Para que você se conforme, né? Veja, a morte, por exemplo, a morte sempre quer um culpado. A morte sempre quer se apoiar em alguma coisa. Mas eu não posso, né, sair dessa noção da fatalidade, do acidente, de coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa, da noção de crime. Eu tenho que diferenciar, porque para um crime tem que haver um culpado, mas para uma fatalidade nem sempre há um culpado. Então a gente não pode também confundir pecado e crime. Então a gente também precisa saber fazer esse deslocamento, porque senão a gente vai falar dessa noção de culpa e achar que a culpa não é importante, né? Que registrar a culpa, que punir o culpado não é importante dentro de uma sociedade que é extremamente violenta. Então a gente precisa distinguir pecado, né, de crime. E quando há crime, tem que haver um culpado, e esse culpado tem que ser punido. E Rodney, como é que você incentivaria ou convidaria as mulheres, né? Porque aqui a maioria da minha audiência é feminina, a sair desse espiral de culpa nas relações amorosas? Porque eu acho que isso é isso, desempodera a gente, deixa a gente presa a histórias que já passaram e fazem a gente pensar muito mais de como as minhas atitudes são lidas pelo outro e não como eu tenho uma relação igualitária, né? Porque se eu estou o tempo inteiro pensando se eu devo ou não devo pedir desculpa, se a culpa é minha ou a culpa não é minha, da relação tá como tá, eu esqueço que eu também tenho os meus desejos e que o outro também precisa me atender e a gente tem que conversar sobre isso. Então, como sair desse lugar das mulheres sempre culpadas por estarem solteiras, pelas relações não vingarem? Mostrar para essas mulheres que existem outros referenciais femininos, porque é fundamental numa sociedade em que você já tem mulheres cientistas, mulheres que estão aí produzindo uma série de coisas que são importantes para a manutenção das vidas humanas, sobretudo no momento que a gente vive uma pandemia. Você tem uma situação de igualdade na produção, mas não de igualdade no reconhecimento. Então, o protagonismo continua sendo masculino na sociedade, mas isso tem a ver e se apoia muito nesses mitos que colocam a mulher nesse lugar de subalternidade. Então, talvez a gente precise buscar outras referências, outros arquétipos que coloquem até a pombagira, que é um arquétipo que eu acho que as mulheres precisam assumir como um arquétipo de mulher livre. E acho que toda mulher devia buscar um pouco esse referencial da pombagira enquanto uma mulher livre, para assumir esse arquétipo e transformar, a partir de uma ação muito simples, né? Transformar a sua casa, porque é a partir daquele lugar que ela transforma a casa, ela transforma a família e ela transforma a sociedade. Por isso que é muito importante isso que você falou, a gente ter outras referências, outras inspirações e compartilhando isso para a gente ir se desintoxicando desse automático da culpa e de estar em tudo. Né? E eu acho que a moral restritiva, ela nos coloca numa caixa, né? Ela nos enquadra, e a culpa nos mantém nessa caixa. Por isso que é importante se libertar da culpa para ser verdadeiramente feliz e buscar outras referências. Mostrar que, ser mulher é uma invenção também. Né? Não Simone de Beauvoir já disse, né? Você não nasce mulher, você se torna mulher. E há meios de se tornar mulher, e você se torna mulher dentro de uma sociedade que, obviamente, vai transmitir para essas mulheres todos os valores e também todas as regras e também todas as normas, todas as culpas, todos os pecados e assim por diante. Então, com o que a gente vai ficar no final da história? Né? O que a gente quer, afinal de contas? O que essas mulheres querem? Onde elas podem buscar esses referenciais? E eu não falo só disso, eu acho que na literatura também tem muita coisa que pode ajudar. Né? No mito, para além da mitologia grega, obviamente. Né? Vamos buscar as mitologias hindus, as mitologias africanas, a tradição dos povos indígenas também. Qual é a posição da mulher entre os povos indígenas? Então, a gente precisa compreender que esse lugar em que a mulher foi tirada do protagonismo não faz parte da tradição desses povos originários, por exemplo. Dentro da tradição indígena também há
uma relação de igualdade, né? Dentro da tradição africana, a mesma coisa. Você tem histórias que contam que os orixás se reuniram e aí só os homens entraram e nada deu certo até que eles se renderam ao poder feminino, que é o grande poder de fazer com que todas as coisas brotem. É o poder de fertilizar o mundo, que não é só essa fertilidade do parto, porque muitas vezes a mulher fica reduzida a esse lugar de quem vai gerar, parir, e não é disso que a fertilidade fala, ela é uma noção muito ampla daquilo que brota enquanto criatividade, enquanto pulsão, enquanto vida. Então, sem as mulheres, a vida perece. Incrível. Mulherada, que a gente se solte dessas caixinhas, que a gente se solte das culpas, que a gente possa se inspirar em outras narrativas, em outras deusas, em outras forças, porque tem um mundo muito maior para a gente tem que parar de pedir desculpas automaticamente. Obrigada, Rodney, muito, muito Eu que obrigada. te agradeço e agradeço a todas as mulheres e homens, eventualmente, que tenham nos acompanhado aqui, e acho que a gente precisa começar a pensar nesse lugar de felicidade, como um lugar em que a culpa não cabe, cabe a responsabilidade, mas não a culpa.